Olá, alunos. Então, sejam todos bem-vindos para mais uma aula então de sociologia. E a proposta de hoje, como a gente está estudando justamente essa ideia de que o homem ele se constitui e ele constrói a sua identidade a partir dos grupos sociais que ele faz parte. Então, pensar o homem e a sociedade e ao mesmo tempo se perguntar, né? Quem que veio primeiro, a sociedade ou o homem? Então, tecer um pensamento nesse sentido. E aí a gente vai fazer uma reflexão um pouco maior, porque se a gente pensar no primeiro bimestre, né, vocês alunos tiveram a oportunidade de se aproximar e conhecer um pouco melhor o que é a sociologia. Com o decorrer das aulas, pôde compreender o objeto de estudo da sociologia e as demandas dos profissionais, né, que com ela trabalham. Vocês puderam ver qual era o dia a dia de um sociólogo, né? O que ele faz, quais são os métodos pelos quais ele se utiliza, né? E com especial destaque a dois conceitos. Primeiro bimestre a gente bateu muito nessa tecla, né? O que vem a ser estranhamento e desnaturalização do olhar, né? Esses dois aspectos a gente estudou bastante nas aulas, e no segundo bimestre o enfoque é justamente isso: tentar entender, né, e refletir sobre a ideia da vida em sociedade, como que a vida se constitui, como que o processo de construção da identidade ele se dá em cada indivíduo e a partir de que grupos, né, que ele vai de certa forma frequentar, né, vivendo dentro desse espaço chamado sociedade. Então é a partir daí que a gente vai tecer as nossas reflexões a partir da aula de hoje, né? Se a gente pensar que a sociedade é uma criação humana, ou seja, foi o homem quem a fez, para além do instinto de preservação, né? A espécie humana e a própria manutenção da vida, a gente vai ver que os seres humanos, desde muito tempo na história, eles já se organizavam, né, ao longo, né, da sua existência. E não só por dados objetivos, ou seja, a partir da natureza, a necessidade dele ali, mas também de dados subjetivos, como por exemplo, geralmente o homem se une a grupos por afinidades, né, por gostos e por semelhanças. Uma vez que aquilo que não tem afinidade, ele tem uma tendência, né, a se dispersar, né? Aquilo que ele não gosta, ele não pratica, não faz, né? E também a questão de estar sempre junto com os semelhantes. Ou seja, semelhantes no sentido da mesma forma de pensar, né? Do mesmo jeito, os costumes e hábitos. Então, todos esses fatores têm que se levar em conta quando se estuda o homem e a sua cultura, né? No dado objetivo, mas também no dado subjetivo. Não só na cultura, vamos dizer assim, visível, mas também no que é pensado, no que é a tradição imaterial aí desse indivíduo chamado homem, né, da espécie humana. Então, as teorias clássicas da própria sociologia apontam ainda a criação das sociedades como estruturas ordenadas, né? O homem cria a sociedade para organizar a sua própria vida, a sua vida em comum, que a gente chama de vida coletiva e em sociedade. Então, a partir dessas teorias clássicas, a gente foi entendendo o papel e, ao mesmo tempo, a importância da sociologia, que é baseada em regras, né, leis, códigos de conduta, moral e ética, que são algumas referências e pontos que o homem vai agregando, vai construindo para melhor gerir e administrar a sua vivência coletiva aí, né? E em instituições bem definidas, né? Se a gente pensar que o homem dentro da sociedade, ele está permeado por uma série de instituições. Quais? Quais são elas? Alguns exemplos bem comuns de instituição que nós bem conhecemos. Por exemplo, família. É uma instituição de grande importância, né? Eu falava, acho que na aula retrasada, sobre a importância da família. Embora seja uma micro-sociedade, se comparando com a sociedade maior, né, que fala de toda um território, uma nação, a família tem uma importância sem igual, né? Para o indivíduo que vem de uma família e dela ele vai sendo criado, ele vai se desenvolvendo. A outra instituição, o trabalho, né? O trabalho é uma instituição que faz parte da nossa vida,
não só no sentido da remuneração e do trabalho que ali eu desempenho, mas justamente na construção da identidade de quem eu sou, né? E de como me projeto para o mundo. Então, olha a importância do trabalho. A outra instituição, a escola, né? Se a gente pensar que a escola é o espaço, né, logo depois da família, de interação, socialização do indivíduo. Primeiro, ele interage com os colegas de mesma idade. E outro, a questão do conhecimento das ciências que ele vai adquirindo nesse espaço chamado escola, que é o espaço de ensino-aprendizagem. Então, é uma grande e importante instituição também. Depois tem a instituição igreja, que é onde oferta o dado da fé, da espiritualidade, da formação do indivíduo que vai encontrar sentido para a sua vida, né, a partir da sua crença e de como ela entende a origem do mundo, né? Então, veja, né, penso que todos esses pontos que a sociologia elenca a partir desses grupos sociais, cada um deles tem um ponto importante e agrega na hora de formar a identidade desse indivíduo. Nós somos feitos de muitas partículas, né? E que cada uma delas advém de um grupo social pela qual a gente faz parte e, de certa forma, frequenta ele, tá? Então, dentro dessas questões, né, e entendendo um pouco melhor, que nesse bimestre a gente já está estudando aí os grupos sociais e a importância deles no condicionamento, né, na aprendizagem, na formação do que sou e do que será a minha identidade. E aí já vem a atividade de hoje, alunos, que é justamente em cima dessas questões. A partir de ler, refletir um pouco o que a gente já vem estudando, vamos tentar responder essas questões. O que nos permite viver em sociedade? Né? O que faz com que o homem possa viver em sociedade? O que o motiva? Será que é a sua natureza ou ele foi obrigado a viver em sociedade? Né? Foi por uma necessidade ou por obrigação que o homem passou a viver dentro da sociedade? Segunda questão, quem veio primeiro, o homem ou a sociedade? Ou os dois de forma quase que simultânea aí? Vamos pensar direito para poder responder essa questão. Terceira questão, tendo a seguinte compreensão de que o filhote humano, né, nasce com limitações, ainda que momentâneas, vamos pensar aí o neném ou a criança, enfim, quando ela nasce, ela tem limitações momentâneas, né, que impossibilitam sua própria sobrevivência sem ajuda, ou seja, sozinha ou sozinho o indivíduo, o filhote humano, não se desenvolve. A demora para se locomover sozinho, ele vai engatinhando até realmente começar a articular a coluna e dar os primeiros passos e ter confiança no seu caminhar. Mas até então ele vai engatinhando, alguém vai pegando pela mão, pega no colo, enfim. No primeiro espaço ele vai tendo que aprender a se locomover até chegar a um ponto que ele se locomova sozinho. Por exemplo, é amenizada pela total dependência de outros humanos. Então aí começa a limitação humana. Ao nascer, ele é dependente totalmente. Nós somos dependentes. Conforme o filhote humano cresce, vai aprendendo na relação com os demais. Ele vai aprendendo que ele tem um nome, ele vai aprendendo que ele pode desenvolver a fala, porque os que estão próximos dele falam, né? Então tudo isso vai sendo um conhecimento associativo, né? Uma interação que vai gerando desenvolvimento cognitivo e comportamental no pequeno ser, né? Na criança ou, como diz o texto, no filhote humano. Este processo de aprendizagem nunca se encerra. Por que o texto fala isso? Nunca se encerra. Porque nós nunca deixamos de aprender, estamos sempre aprendendo, tá ok? Então, logo, os seres humanos são seres sociais, porém o processo de humanização se dará na relação. Olha que legal, né? Aqui o texto remonta à ideia de que nós nos humanizamos dentro e na convivência social. Se vivermos isolados, não desenvolvemos a humanidade. Os valores, os princípios, a ideia de bem comum só é construída quando eu passo a viver e pertencer à sociedade, ou seja, ao grupo. Né? Então, dentro dessa ideia, com base no texto que eu acabei de ler e explicar para vocês, e na frase aqui eu uso um pouco da filosofia também, na frase do filósofo Aristóteles, o homem é por natureza um animal social, com base no texto e essa frase desse filósofo, destaque como ocorre e por que
de sermos uma espécie de animais sociais, né? O que eu posso entender por isso? Quarta questão, destaque os níveis de dependência do animal homem em sociedade, né? O que a gente depende da sociedade. E é mais ou menos isso, alunos. A gente está estudando um pouco isso dentro dessa semana. Espero que tenha sido claro essa videoaula, né? Agradeço a atenção de vocês e novamente reitero, né? Vá lá até no canal, assista o vídeo, dê o seu like, compartilhe e de certa forma se inscreva também, dê uma força para o professor. Muito obrigado.